Capítulo 49. Uma vela aos sábados. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má morte, não se navegam corações como os outros mares deste mundo? Estávamos contentes, entramos a falar do futuro. Eu prometia à minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se fosse em Arrabalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande e nem pequena, um meio termo. Plantei-lhe flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deitar às urtigas, mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Capítulo 50. Um meio termo. Meses depois fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático, uma ou outra vez, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padecia muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração. Demais, o padre Cabral achara um meio termo, experimentar minha vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer. Suponha que Nosso Senhor nega a disposição a seu filho e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que me concedeu a mim. É que a vontade divina é outra. A senhora não podia pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou. Era uma concessão do padre. Dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a relevação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou-o ao vitre do senhor protonotário. Só lhe parecia que 1 ano era bastante. Estou certo, disse ele, piscando meu olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em 1 ano, e a mim mais tarde em particular. Vá por 1 ano. 1 ano passa depressa. Se não sentir gosto nenhum, é que Deus não quer, como diz o padre, e nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho quando minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem este tratamento de filha, era a primeira vez que minha mãe lhe dava, que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular, animou-me a suportar tudo com paciência. No fim de 1 ano as coisas estariam mudadas, e 1 ano andava depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera, por um modo que pede um capítulo especial. O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-se mais assídua e terna, vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpático e igualmente sensível, tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros, deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se, como a pequena lhe pedia, para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura, feita aos 25 anos, e depois de algumas hesitações, resolveu dar-lhe. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descrevem. Não eram oblíquos, nem de ressaca. Eram direitos, claros, lúcidos. Beijou o retrato com paixão. Minha mãe fez-lhe a mesma coisa a ela. Tudo isto me lembra a nossa despedida.
Capítulo 51. Entre luz e fusco. Entre luz e fusco, tudo há de ser breve como esse instante. Nem durou muito a nossa despedida. Foi o mais que pôde, em casa dela, na sala de visitas, antes do acender das velas. Aí é que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro. E não foi só o aperto de mão que selou o contrato, como no quintal. Foi a conjunção das nossas bocas amorosas. Talvez risque isto na impressão, se até lá não pensar de outra maneira. Se pensar, fica. E desde já fica, porque em verdade é a nossa defesa. O que o mandamento divino quer é que não juremos em vão pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu. Quanto ao selo, Deus, como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. Oh, minha doce companheira da meninice, eu era puro, e puro fiquei, e puro entrei na aula de São José, a buscar de aparência a investidura sacerdotal, e antes dela, a vocação, mas a vocação eras tu, a investidura eras tu.